Amados irmãos, quero convidá-los a abrir suas Bíblias, Eclesiastes capítulo 2. Eclesiastes capítulo 2. Eu quero convidá-lo a se colocar em pé, à medida que você abrir a sua Bíblia, e vamos fazer esta leitura. Se você não leu um capítulo da Bíblia essa semana, você vai ler hoje. Então você vai ser perdoado, porque você não leu durante a semana. Nesta manhã você vai ler um capítulo da Bíblia, ok? Eclesiastes capítulo 2. Nós vamos ler de forma responsiva esse texto da palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 2. Disse comigo: vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. O riso diz, é loucura e alegria. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grande obra, edifiquei para mim casa, plantei para mim. Fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim frutos, para regar Deus, gosto, nem que reverteciam as águas. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Comprei também para mim tesouros de reis e províncias, províncias de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo pode desejar os meus olhos, não investirei, nem viveu a coração para mim. Pois eu me alegrava todos os dias contigo. Isso era a experiência. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a injustiça, e para o homem seguirão dele, mesmo toda a terra. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Olha, os sábios estão na sua cabeça, mas desculpa ainda disseram. O bruto entendi que ele sucede a alma. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria, então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto o sábio como o estulto, a memória é muito grande, pois passamos ao dinheiro, nunca se esquecer. Nossa, da mesma sorte. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho, porque me afadiguei debaixo do sol. Isto do seu ganho eu havia deixado, a mim me é ruim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me verei, e meu coração se desesperar, todo o trabalho, com que me afadigar debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal.
pois fiquei um homem de todos capaz da partida do seu coração, em que ele anda trabalhando. Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Nada me falta o homem, de fazer essa alma quase bem se amar. Então, e também fiz bem para Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? e de Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajuste ao pecador, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, correr atrás de Deus. Podeis assentar, amados irmãos. Meditava eu nesse texto do rei Salomão. Longe de mim parecer com ele, mas ficava a pensar, tudo é vaidade. Tantas coisas, o ir e vir, o fazer, a correria. E eu ficava a imaginar, pensando sobre esse texto, quanta vaidade há nos nossos corações, no meu coração. O autor do livro foi o rei Salomão. A gente lê esse livro e parece que num belo dia, sem tristeza, sem rancor, sem mágoa, Salomão para e tem aquele belo dia de tédio. Ele senta no seu trono. Salomão é rei, olha bem. Ele manda e desmanda, né? Todo poderoso. E ele senta no majestoso trono a meditar o que ele havia feito da vida. Pare e pensa agora um minuto. O que você tem feito com a sua vida? E ele começa então a entrar em parafuso. Ele entrou em parafuso. O rei dos reis, senhor dos senhores, abaixo de Deus, é claro. Humanamente falando, ele mandava, ele desmandava. Ele tem uma profunda crise existencial. Para e pensa, poxa vida, mas eu, no lugar de Salomão, ter crise existencial, crise profunda? Que absurdo, né? Tanto dinheiro. Manda, faz, servo faz. Traz isso, alguém traz. Compra isso, compra. Ele tem dinheiro, ele faz o que quiser. Que absurdo! Esse rei entrar numa crise profunda existencial. Ele constata que ele passou a vida toda se desgastando com coisas inúteis, supérfluas. Ele para e reflete que ele não deu a prioridade necessária àquilo que era importante, àquilo que era útil. E ele começa então a descrever as coisas absurdas em que ele dedicou o seu precioso tempo e agora ele constata que foram inúteis. O Senhor então inspira Salomão a escrever.
e que continua relevante nos nossos dias, para que nós também pensemos, reflitamos sobre o que temos feito com a nossa vida. Será que temos investido nosso tempo em coisas úteis, eternas, do alto? Ou temos investido tempo em coisas supérfluas, efêmeras, passageiras, inúteis, como constata Salomão, o rei? E quando nós olhamos para o versículo 2, capítulo 2, versículo 1 a 11, eu queria que você pensasse comigo nesta manhã, correndo atrás do vento. É o que está no texto. Ele passa a descrever a vaidade das possessões em sua reflexão, como está no capítulo 2, versículo 1 a 11. Ele era um homem extremamente rico, como está lá em 1º livro dos Reis, capítulo 10, do versículo 14 em diante. Riquíssimo. E lá no versículo 23, assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza. Está lá. O capítulo descreve que ele investiu pesado em coisas e em pessoas. E não tem nada de pecado nisso. Mas é priorizar isso, é colocar isso em primeiro lugar. Não deixar que essas coisas sejam o seu Deus, o seu Senhor. E ele então descreve coisas em pessoas que ele investiu, casas, jardim, bosques, gado, como nós fizemos a leitura do texto, terras, cantores, escravos. E ele diz, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, como está no versículo 10. Em nossos dias, esse homem estava no Guinness, nas páginas dos jornais, nas revistas. O homem mais rico do mundo, o homem mais poderoso do mundo. E, se possível, as pessoas colocando tapete vermelho quando ele chegasse. Tapinha nas costas ou tapinha na face. Mas é interessante, irmãos, que a alegria que essas coisas proporcionam, embora boa, não é um antídoto absoluto para a vaidade da vida. O pregador, como diz na nossa Bíblia reformada, ele investigou a vida sem esquecer da orientação protetora da sabedoria de Deus. O pregador, ele se engajou em muitos projetos de construção para escapar da vaidade da vida, do vazio. Nós vemos aqui a magnificência dos projetos desse pregador. E é interessante que certo rei que era muito infeliz, ele consultou os sábios do seu palácio, querendo que o ajudassem a encontrar a felicidade, dito por um pastor batista. Os sábios lhe disseram que a única maneira de ser feliz era vestir a camisa de um homem feliz. Então o rei mandou os mensageiros por todo o reino a fim de encontrar um homem feliz e comprar a sua camisa. Comprar a qualquer preço. Eles viajaram por diversos meses, cidades, mas não encontraram ninguém que fosse verdadeiramente feliz.
quando estavam quase a desistir, por fim, já estavam a desistir da missão, ouviram um homem cantarolando e nadando num pequeno rio, alegremente. E eles então pararam e perguntaram: o senhor é feliz? Ele disse: claro. Respondeu aquele homem: claro que eu sou feliz. Os mensageiros do rei perguntaram mais uma vez: o senhor é feliz? Ele disse: claro. Até acho que eu sou o homem mais feliz do mundo, ele disse. Aquele simples homem. Não tenho quase nada. Não tenho a liberdade, mas tenho a liberdade de vir, a liberdade de tocar meu violão, a liberdade de cantarolar, à vontade. Posso pescar, posso nadar, posso ver o pôr do sol, e os pássaros me fazem companhia. Os mensageiros do rei desceram do cavalo, pegaram uma grande quantia em dinheiro, e disseram ao homem: o rei precisa da sua camisa. E ele quer comprá-la. Aquele homem começou a sorrir e disse: diga ao rei que o homem mais feliz do mundo não tem camisa. Jesus disse: porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Salomão chegou também a esta conclusão. O maior rei do mundo, o mais rico, chegou a essa conclusão. Como ele diz no versículo 11: mas quando pensei em todas as coisas que havia feito, e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão, não tinha nenhum proveito, diz Salomão, era como se estivesse correndo atrás do vento. Os prazeres podem resolver o problema da vaidade da vida? Não. Nem o prazer das realizações terrenas são satisfatórias para o pregador. Do que precisamos para ser felizes? De onde ela vem? Mas o rei Salomão continua, depois de descrever a vaidade das possessões. Ele fala da vaidade da sabedoria. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão. A sabedoria, ela oferece um benefício temporário. E ela é bem-vinda. Benefício temporário em relação à estultícia, mas a morte parece anular este benefício no final. A sabedoria aos olhos do homem. O pregador se move para o papel da sabedoria, em sua busca para escapar da vaidade da vida. Certo dia, ele recebeu uma visita ilustre, o rei Salomão, a rainha de Sabá. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém a fim de pô-lo à prova com algumas perguntas difíceis. Quando se encontrou com Salomão, ela fez todas as perguntas mais difíceis que podemos imaginar. Ele respondeu a todas. Homem sábio. Não houve nenhuma que fosse difícil para ele, como está em 2º livro das Crônicas 9, 1 e 2. A rainha ficou tão impressionada
com a sabedoria deste rei, encantada, que declarou, como está no segundo livro dos Reis, segundo as Crônicas 9:6, eis que não me contaram nem a metade da grandeza da tua sabedoria. Apesar de toda sabedoria, Salomão acabou descobrindo que é tolice se esforçar demais para adquirir conhecimento, pois o final da vida do sábio é o mesmo de quem não sabe nada. Ao buscar o esquecimento. Mas a sabedoria do alto, ela é eterna. Invista em coisas do alto, eternas. Só existe um conhecimento e uma sabedoria que vale a pena adquirir, pois faz parte dos planos redentivos de Deus por meio de Cristo, pois faz a diferença na vida de quem a possui. Sabedoria que vem de Deus, que é eterna e que nos dá esperança. Só essa sabedoria do alto é que nos dá esperança. Como diz Tiago 3,17, a sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência, é livre de fingimento. A sabedoria é melhor do que a insensatez, a sabedoria do alto. Assim como é melhor andar na luz do que nas trevas. As vantagens da sabedoria parecem estar comprometidas, porque não podem guardar os sábios do abismo da morte. A sabedoria humana. O pregador, ele vê a morte como fonte suprema de frustração e perplexidade. Correndo atrás do vento. Mas o pregador continua descrevendo o seu momento de tédio. E ele passa então a descrever a vaidade do trabalho. Em seu capítulo 2, 18 ao 26. A perspectiva de alguém trabalhar arduamente na vida. Apenas para o insensato que venha a herdar sua riqueza por ocasião da morte, que o leva à beira do desespero, à condenação da alegria e da satisfação nesta vida. Essa é a perspectiva do trabalho, se não for para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus. Ao chegar próximo ao final da sua vida, Salomão entende o quanto ele correu atrás do vento. Ele ralou a vida toda para adquirir conhecimento, sabedoria, riqueza e fama. Mas percebeu que enquanto juntava seus tesouros, não tinha tempo para desfrutar e no fim de tudo, outras pessoas iriam esbanjar o que ele conquistou, como está no versículo 18 e 19. O trabalho é a dádiva de Deus, concedida ao homem, antes mesmo do pecado entrar no mundo. Porém, o trabalho deve ser feito, irmãos, deve ser um meio de vida, e não um meio de morte. Você tem que trabalhar para viver. E não viver para trabalhar. Muitos colocam o trabalho acima de tudo e de todos. Se esquecem da família, se esquecem do que é essencial, da igreja.
dos amigos. Se esquece de tomar a chuva com os filhos. Se esquece de jogar videogame com os filhos. Que tempo maravilhoso! Lembra-me da estravinha de rua. Terra. E eu jogando bola com o Matheus e Emanuel. Oh, que alegria! Que maravilha! Isso vai comigo para a eternidade. Emanuel pequenininho, correndo atrás da bola, sujando o pé na areia comigo e Mateus. Desculpe me falar de mim, vocês sabem que eu não faço isso no púlpito. Vocês me conhecem, igreja, vocês sabem que eu não falo de mim no púlpito. Mas me veio aqui a mente, para lembrar esse passado tão glorioso. E a gente perde essas coisas muitas vezes, que são essenciais na vida. Que nada paga isso. Nada substitui isso. Muitos colocam o trabalho acima da igreja, acima do serviço ao Senhor. Priorizam outras coisas em detrimento do que é eterno. Se Deus responde a oração, dando-nos a alegria e a satisfação, irmãos, todos os dias, os nossos dias não podem ser canseira, enfado. A nossa vida não pode ser de desprazer. Deus é a fonte suprema de toda alegria e de toda satisfação, experimentadas nessa vida eternamente. Deixemos de correr atrás do vento, experimentemos o que é eterno, o que é saudável, o que é salutar. O que importa para nós? Se dizemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, exemplifiquemos isso com nossos atos. Se dizemos ter vida e vida em abundância, e quando dizemos isso, dizemos que temos porque foi dada, emanada do Deus Todo-Poderoso, amemos o Senhor verdadeiramente, e tenhamos prazer em priorizar as coisas dele, as coisas eternas. E tenhamos prazer em priorizar a nossa família, o nosso esposo, marido, os filhos. O dinheiro é necessário, mas ele não pode comprar um bom bate-papo à mesa com os filhos e a esposa. O tempo dedicado à família. Ele não pode comprar esse tempo de estarmos aqui na comunhão com Deus e com os irmãos, louvando, adorando a Deus. Esse tempo não volta mais. Se eu perder esse tempo, não volta mais. É tempo de crescimento, é tempo de maturidade espiritual. É tempo de Deus nos forjar para sermos melhores crentes quando estamos na comunhão e experimentamos as coisas de Deus e priorizamos as coisas de Deus. O homem não tem capacidade por si mesmo, de seus próprios méritos, de encontrar a felicidade, satisfação. Por mais que ele se esforce e busque, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. A satisfação verdadeira é um dom de Deus, assim como a salvação por meio de Cristo. Só alcança quem reconhece que os verdadeiros valores são ditados por Deus na sua palavra. Paremos, irmãos, de correr atrás do vento. Você dá tempo àquilo que é importante para você. Não engane você mesmo. Não se engane.
Você pode querer e tentar enganar aos outros, eu, você, nós, mas você está enganando a si mesmo quando você dá mais tempo àquilo que é o seu Senhor. Você só dá mais tempo àquilo que é seu Senhor. Paremos de correr atrás do vento. Paremos, irmãos. Esse é o momento. Urge a necessidade de refletirmos como igreja do Senhor. Nós dedicamos a maior parte do nosso tempo àquilo que amamos e àquilo que é o nosso Senhor. Por maior que seja a prosperidade temporária dos ímpios, e muitas vezes causa inveja em muitos de nós. Vou repetir. Por maior que seja a prosperidade temporária dos ímpios, e muitas vezes causa inveja em nós, aqueles que agradam a Deus são os beneficiários de suas bênçãos, mesmo nesta vida, que é caracterizada muitas vezes por frustrações e perplexidades. Mesmo nesta vida, caracterizado por essas frustrações e perplexidades, quem está em Cristo, a alegria pode ser experimentada. E vai ser experimentada. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, e a alegria que nós precisamos emana do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Paremos de correr atrás do vento e corramos para o braço do Pai, que tem tudo de que necessitamos para viver uma vida feliz, alegre, abundante. E viver uma vida que nos proporciona caminhar para a eternidade. Alegrando-se no Senhor, glorificando o Senhor. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Que essa seja a perspectiva de vida sua, minha, nossa. E que essa reflexão do rei Salomão, e naquele bendito dia, ele senta e num momento de tédio, ele vê que coisa absurda que ele fez. Ele entra uma crise existencial. E ele olha e vê, passei a vida me desgastando com coisas inúteis. Mas ele constata que a vaidade das possessões podem vir, que a vaidade da sabedoria pode vir, que a vaidade do trabalho pode vir. Mas o que é essencial é eu buscar as coisas eternas, as coisas de Deus. Mesmo que eu tenha essas coisas, elas não podem ser o meu Senhor. Eu não posso ser escravo dessas coisas, mas eu preciso ser servo daquele de quem emana o meu contentamento, a minha alegria, a minha salvação, o Senhor Jesus Cristo. Paremos de correr atrás do vento, corramos para o braço do Pai e sejamos contentados e sejamos felizes. Há alegria, há felicidade em Cristo Jesus, se nós o buscarmos de todo o coração.